Fala pessoal, estamos aqui com Paulo Roca, o grande descobridor de Endrick e Alexandro, jogadores que estarão na Copa do Mundo defendendo as cores da seleção brasileira, as cores da nossa amarelinha. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Vamos Prazer. falar sobre seleção e jogadores, né? Vamos falar muito e o prazer é todo nosso. E eu quero saber, lá do comecinho, Paulo, como foi esse primeiro contato com o Alexandro e depois com o Endrick, né? Porque eu tava dando uma olhada ali, dando aquele famoso check, e você fala que o Alexandro é o seu primeiro grande sucesso, né? Queria que você comentasse um pouco de como foi essa descoberta do lateral esquerdo. Exatamente. O Alexandro, em 2006, um amigo de Catanduva, me disse que tinha um jogador interessante e que era um meio-campista, um meia ofensivo, de 15 anos em Catanduva e jogando numa escolinha de futebol. Eu falei, olha, eu vou olhar, mas é um pouco estranho, porque normalmente aos 15 anos, se o jogador tem um grande talento, ele já está num clube, né? E eu fui para essa partida, eu me lembro que era um domingo pela manhã, e assisti a partida e o Alexandro jogou como um camisa 10, como um meio ofensivo, mas que mais defendia do que atacava. E todas as vezes que ele tentava uma ação ofensiva, ele usava o corredor lateral esquerdo, né, obviamente por ser canhoto. Ele dava a bola ali no seu centroavante ou no seu atacante do lado esquerdo e ele sempre passava por fora. E após a partida, eu achei realmente que o jogador tinha potencial, tinha muita força, tinha uma passada boa, tinha uma parte técnica também boa. E após a partida eu pedi para conversar com ele, pedi para o treinador do projeto, falei, posso bater um papo com ele? E perguntei para ele, falei, cara, por que você ainda não está em clube nenhum? Ele falou, não sei, eu fiz teste no São Paulo e não foi aprovado, eu fiz teste no Santos, não foi aprovado. Ainda tinha um menino próximo, o menino falou, fala que você não passou também no Rio Preto. Ele falou, também não passei no Rio Preto. E aí eu disse, olha, eu acho que eu sei por que você não está em clube nenhum. E ele ficou curioso naquele momento e disse, por quê? Eu acho que você não é um meia esquerdo, eu acho que você é um lateral esquerdo. Ele, não, nunca joguei de lateral esquerdo, não sei nem jogar, não sei. Pelo que eu tô vendo aqui, acho que a sua maior virtude é pelo corredor lateral, pelo lado esquerdo ali. E ali eu acho que você vai fazer sucesso. E nesse momento eu digo para ele, inclusive eu tenho um clube para você, precisando e que precisa de um lateral esquerdo, mas isso não era exatamente uma verdade, era uma tentativa de mostrar para ele que aquele seria o caminho. E ele me pergunta qual era o clube, e eu tinha ali o Marquinhos Santos na época, que era o treinador do Sub-15 do Atlético Paranaense, e pensei imediatamente no Marquinho. O Marquinho confiava muito nas minhas indicações a ele lá pro Atlético, e falei, cara, vou ligar pro Marquinho e vou dizer para ele que eu achei uma pérola aqui, realmente. Eu ligo pro Marquinho e falo, Marquinho, olha só, eu achei um jogador aqui assim, 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 ele tá aqui jogando uma posição, mas eu acho que a posição dele é lateral esquerdo. E o Marquinhos no dia me disse, se você tá falando, tá falado, manda ele pra cá. E aí nós tínhamos inclusive um jogo amistoso do meu projeto com o Atlético Paranaense. Eu falei, Marquinhos, olha o seguinte, nós temos uma partida aí, ele vai jogar daqui 3, 4 dias, eu vou com o meu projeto aí, ele joga e você vê. E assim foi feito. O Alex viajou conosco, né, jogou. No primeiro tempo ele jogou pelo meu projeto, no segundo tempo ele já passou a jogar pelo Atlético Paranaense. Eu lembro ainda que eles só botaram a camisa nele Foi e ele continuou contratado com a no meia intervalo. no intervalo. Ele continuou com a meia e o short do meu projeto de futebol e com a camisa do Atlético. Foi curioso, tínhamos que ter registrado esse momento para vocês entenderem como foi curioso. Mas ali ele já seguiu a trajetória dele e ele sempre foi. E ela foi muito rápida, né? As coisas foram acontecendo muito rápido no Atlético. Rapidamente ele chegou no profissional. E é um atleta de realmente muito sucesso, inclusive internacional, né? E o Endrick, como é que foi também esse primeiro contato? Porque aqui a gente de Brasília, né, que a gente é daqui, o Metrópolis, a sede principal fica localizada em Brasília, a gente escuta do Endrick, ó, muito antes de Palmeiras, assim, É, quem dessa galerinha, galera de sub-14 jogando com o Endrick com 7 anos de idade, assim, então, o Endrick ele sempre foi um é, garoto que ele pulou etapas, né, então, você já via exato. esse potencial no molequinho ali desde novo? Como é que foi esse primeiro contato?
Sim, sim, eu digo que a sorte acompanha quem trabalha, né? Eu fui era uma sexta-feira santa de 2016, naquele torneio Gold Cup, em Aparecida de Goiânia ali, né? Ali do lado de Goiânia. E é um complexo muito grande, tem lá mais de 40 campos, e eu entro naquele momento, na sexta-feira pela manhã, e, bom, para onde eu vou? São vários campos e você não tem muita noção de onde estão acontecendo os jogos e onde você pode identificar algum tipo de atleta. E no primeiro campo que eu me viro ali à direita, tinha um campo e já me chamou a atenção rapidamente o Hendrick. Muita força, botava a bola na frente, finalizava com força e já fazendo gols, aquela coisa. Eu assisti o primeiro tempo, eu fiquei impressionado. E procurei o treinador, como eu sempre fazia, né? Porque são meninos ainda, são muito jovens. Era a categoria sub-11, ele ainda estava com 9 anos, ele ia fazer 10 no meio do ano, e ele estava acabando com o jogo. E aí eu conversei com o treinador, falei, esse menino tem 11 anos, né? Ele falou, não, ele não tem não. Eu falei, imaginei. Ele falou, ele tem menos, e me mostrou a identidade dele. Eu falei, que isso, cara? Eu fiquei de fato impressionado com ele. E o cara me disse naquele momento, olha, tem uma pessoa em Brasília que cuida dele, que o ajuda e pediu para que fizesse contato com ele. Eu faço isso imediatamente, né? Entro em contato com essa pessoa e ele me diz, olha, ele tem uma avaliação marcada no São Paulo nos próximos dias. E só depois disso que eu posso fazer alguma coisa. Eu falei, olha, eu tenho certeza que ele vai ser aprovado no São Paulo, né? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Com certeza o São Paulo vai aprová-lo, mas o São Paulo tinha um modus operandi que eu conhecia naquele momento, que era aprova, mas manda o jogador de volta para casa, até pela idade, né? Não pode morar no alojamento. E São Paulo ficava ali dando uma ajuda de custo para esses atletas e voltava a cada 3 meses, a cada 4 meses. O atleta vinha e permanecia mais uma semana e ficavam fazendo isso até que atingisse a idade de 14 anos para alojar. Ou trazia-se a família para morar em São Paulo, mas não era muito do São Paulo fazer esse tipo de investimento. E aí eu peço a essa pessoa de Brasília, ó, me envia o vídeo dele, assim que você tiver um material dele, me envia, e eu quero apresentar ele num grande clube, e eu tenho certeza que eu vou conseguir coisas boas para ele. E assim é feito. Ele me envia depois desse vídeo, eu passo aqui primeiro para o treinador do Palmeiras na época, que era o alemão, e em seguida para o João Paulo, diretor de futebol do Palmeiras, e eles ficam realmente impressionados com o Hendrick. Marcamos com o Hendrick para vir, explico para ele toda a situação que tinha do São Paulo. Ele fala, não, traz que se ele for isso tudo mesmo, vamos ficar com ele aqui. E aconteceu. Vem para cá, traz ele treina ali, um treino, não precisava mais do que isso. E todos ficam impressionados com ele. Rapidamente o Palmeiras cria um planejamento para o Hendrick de trazer a família, auxílio moradia, uma ajuda de custo, plano de saúde. Então o Palmeiras realmente abraçou o projeto Hendrick naquele momento e a família vem toda para São Paulo e as coisas começam a acontecer rapidamente. Como você disse, o Hendrick vai pulando etapas, né? No primeiro ano de competição dele ali, em 2017, é um absurdo a quantidade de gols que ele faz naquele ano. Tem aquele momento ali, talvez você tenha acompanhado, não sei se você se recorda, que a final do Sub-11 aconteceu no Allianz Parque, o Hendrick faz o gol do título, dá uma entrevista fantástica depois para a idade dele, né, para um menino de 11 anos. Que ele fala o sonho então dele, ele sempre né? soube né, dos sonhos dele, do pai, Os da títulos família, que ele já enfim. conquistar. Foi fantástico, assim, foi uma coisa muito marcante e ali com 11 anos já se mostrava um atleta que sabia o que queria, que era muito determinado, muito focado, né? E tem uma entrevista do Vitor Reis, eu não vou lembrar ao certo qual foi a emissora, mas ele fala que ele mal jogou com o Hendrick nas categorias de base. Ele fala, pô, eu e o Hendrick tem a mesma idade, mas toda vez que eu tô na minha categoria, o Hendrick tava na de cima, a gente nunca jogou junto. Você vê, os Exatamente caras da isso. mesma idade. E o JP Sampaio, ele tem esse faro apurado, né, cara? Ele fala que na categoria de base também, o Vitor Reis, ele era o único zagueiro do time inteiro. Botava o time inteiro pra jogar pra frente, o Vitor Reis era o único que ficava. O Vitor Reis é um garoto muito especial também. Exatamente isso, porque nesse primeiro ano de campo reduzido, que aconteceu justamente já tinha acontecido com a geração 2005 e a 2006 é o segundo ano ali de campo reduzido, né? E o Palmeiras tinha um time que era fantástico, com
com o Luiz Hendrick, com o Luiz Guilherme, Guilherme, com, né, e outros tinha o mais. Kevin também, era um time fantástico já. É o Kevin até de uma outra geração. O Kevin chega um pouco depois, mas era Luiz Guilherme, Vitor Reis, o menino que estava no São Paulo que teve a lesão agora, o atacante de 2006 também fazia parte desse grupo. Enfim, era um grupo fantástico. E o Vitor realmente sustentava tudo sozinho ali. O Cauã Moraes, que hoje é o lateral direito do Cruzeiro, era o lateral direito dessa categoria também, 2006. O Cauã atacava muito ali por aquele lado. E o Vitor sustentava tudo sozinho. E de fato, eles jogaram pouco juntos. Eu lembro de uma final da Copa do Brasil, que eles jogaram a final contra o Vasco no Rio. Mas foram poucos momentos, porque o Hendrick sempre avançava antes de tudo acontecer. O Hendrick dava os seus passos antes. E de fato, ele jogou pouco com os próprios jogadores de 2006. E, Paulo, tem alguma curiosidade, história que ninguém sabe ainda, tanto do Alexandro quanto do Endrick, algum clube que recusou, alguma história de bastidor que seja interessante e que você possa contar também, né? O Alex teve um dia, foi curioso, eu estava com ele em Portugal, né, quando ele estava jogando no Porto, e ele brinca, né? Ele faz uma brincadeira que até hoje eu não me esqueço, que ele diz assim: você acabou com a minha carreira. Eu falo, por que eu acabei com a sua carreira? Ele falou, eu era uma mistura de Paulo Henrique Ganso com Lúcio Gonzalez no meio campo e você me transformou em lateral esquerda. Esse dia eu ri muito, né? Eu dei muita risada, eu falei, olha, se não sou eu, você estaria jogando no Catanduvense até hoje. Então era assim, foi uma brincadeira que realmente me marcou bastante, porque obviamente que ele sabia, né, que aquela situação toda tinha dado a ele uma condição de ser o atleta que ele é hoje. E o Alex tem uma curiosidade muito grande, cara. O Alex é extremamente profissional. Ele não toma uma gota de álcool. Ele não bebe, ele é muito focado, muito determinado. É um atleta, é um exemplo a ser seguido por muitos. Nós estávamos em Portugal e eles serviam no final das refeições o vinho do Porto, né? Que é uma cara, é um pequeno shot assim de vinho do Porto. Nem isso ele não tomava. Então ele dizia, não, enquanto eu for jogador de futebol, eu não vou beber. E ele realmente, ele não bebe, ele reúne os amigos no final do ano, faz uma festa, patrocina praticamente essa festa toda com os amigos de Catanduva, mas ele não toma absolutamente nada, nem nesses momentos festivos. Então é um exemplo a ser seguido de um atleta profissional de fato, né? Ninguém consegue nada à toa. E o Hendrick, cara, eu vou falar uma coisa que me marcou muito também. Nós estávamos numa competição no sul do país, em Santa Catarina, e o Hendrick, todos os jogos, isso jogando pela categoria dele, pela 2006, naquele período, todos os jogos ele fazia 2, 3, 4 gols, 2, 3, 4 gols. E teve um jogo que o zagueiro do Avaí era muito forte e muito robusto, assim, e o Hendrick passou por ele, derrubou ele umas 2, 3 vezes e já tinha feito 2 ou 3 gols. E a torcida, os torcedores do Avaí começaram a hostilizá-lo, né, dizendo que ele era mais velho, que ele era pai de família, aquela coisa toda que torcedor de base fica dizendo. E acho que no terceiro gol ele vai lá e manda a torcida se calar, ele bota o dedo na boca e aí a torcida fica muito agressiva com ele. E ele começa a chorar, eu chamo ele no intervalo ali e digo pra ele, faça com que as pessoas te amem, não com que as pessoas te odeiem. Faça gols, comemore com a sua equipe e o Brasil vai te amar. E hoje a gente tem muito isso, né? Eu creio que o Brasil ama o Hendrick hoje, porque ele é um menino muito determinado, muito decidido naquilo que ele quer. Ele foi para a França agora, ele aprendeu, ou estava aprendendo francês ali em pouco tempo, que não é tão simples. Falando fluente em Antes de 5 meses. As entrevistas em francês do Endrick são sensacionais. Ele deu 2 ou 3 entrevistas assim, eu acho que nem português eu falo também, assim. ele é muito focado naquilo que ele quer. Então ele tem uma mentalidade de vencedor para poucos. Eu estava torcendo muito pro Hendrick estar na seleção, porque eu sei que é um atleta que, se ele não for talvez não seja, né, o mais importante para esse período agora de Mundial, ele pode ser o mais importante para a próxima etapa. Então a inserção de Hendrick, de jogadores jovens, de Ryan, de outros atletas com esse perfil para o próximo período da seleção brasileira é fantástico, né? Vitor Reis, Estevão, nós temos uma geração 2006 que eu comparo essa geração com aquela nascidos em 2001, 2002, que tinha Alexandro, Danilo, Neymar, Casemiro, que são atletas que estão até hoje na seleção brasileira.
foram campeões sul-americanos e campeões mundiais com os pés nas costas. Tinha Lucas Moura, tinha Dudu, era uma geração realmente extremamente... Próprio Coutinho, era uma geração vitoriosa, que eu acho que no planejamento, assim, num planejamento macro de seleção brasileira, tinham que ter dado mais, sabe, mais participações desses atletas. Claro que muitos jogaram mundiais, mas era uma geração que eu achava extremamente vitoriosa. E tá construindo essa geração agora com atletas de 2006, 2007, é a próxima geração que vai entregar muita coisa aí para a seleção brasileira. E você estava falando do Endrick na seleção, e antes de vir para cá, a gente estava até dando uma brincada ali na redação sobre esse relacionamento do Endrick com o Ryan e o Igor Thiago, né? Esses três, eles não se desgrudam mais. Não sei se você está acompanhando, acredito que sim. Endrick e Ryan invadindo a coletiva do Igor Thiago. Ontem, né, no período da tarde, os três juntos de novo. Então, assim, tá rolando várias brincadeiras, vários memes, porque os três são os três mosqueteiros ali da seleção brasileira, né? Eles estão juntos. Eu acho que é muito importante também pro atleta ter essa integração, né? Você saber com quem contar, saber com quem poder brincar, porque nesses momentos de competição, Copa do Mundo é muito nervosismo, um momento muito fechado ali, e eu acredito que esse momento de descontrair e ter alguém ali para ser seu ombro amigo, acho que faz toda a diferença numa competição de tiro curto, como é a Copa do Mundo, né? É extremamente positivo. Criar um ambiente favorável nesse momento é extremamente positivo. E o foco tem que estar ali. Óbvio que existe o mundo externo e eles não vão deixar de se comunicar com o mundo externo, mas esse foco e esse ambiente favorável e se sentirem amigos nesse momento, ele realmente é muito importante, principalmente para esses jogadores jovens, né? Tem aquela parte dos jogadores extremamente experientes que vão passar coisas importantes para eles, então eles se unem naqueles mais jovens que estão ali pela primeira vez e criam um ambiente entre eles também. Eu digo que nesse momento são pequenos microambientes, mas que, se bem feitos, somados, eles somam de uma maneira extremamente importante para que o todo consiga o objetivo deles ali. E o Igor Thiago, que é jovem também, né? Tem só 24 anos, e vice-artilheiro da Premier League, seleção brasileira, tá montando um time muito forte. Infelizmente o ciclo foi um pouco conturbado, né? Tivemos 4 treinadores, quase 100 jogadores convocados, não mantivemos ali uma base. Espero, vou torcer obviamente, para que possamos ser campeões em 2026, mas na minha opinião em 2030 o Brasil é favoritaço, assim, com grandes sobras. Tem vários garotos já surgindo, tem o próprio Arthur, lateral esquerdo do Palmeiras também, que virou titular do Palmeiras, aproveitou a lesão do Piquerez. O Jefté, que em teoria era para ser o reserva imediato do Piquerez, o Arthur não deu nem chance pro Jefté, já pegou a posição. Então a gente está vendo esses garotos surgirem com muito prospecto. E tem também os próprios outros jovens que não foram para esta Copa. O Antony ainda é jovem, estava em 2022, não está agora em 26, mas ainda é jovem. Temos o próprio Kevin, jogando muito bem na Premier League. Então, assim, são jogadores que podem ainda no futuro ser incluídos na seleção brasileira. O próprio João Pedro, que fez parte do ciclo, mas ali no dia D não foi chamado. Então, assim, a seleção brasileira está construindo um corpo muito forte. Os meio-campistas, o Danilo é jovem também. Temos o Ederson na Atalanta, que está indo para o Manchester United agora. Então, assim, na minha opinião, não sei se você tem a mesma visão, mas acredito eu que em 2030 o Brasil chega como favoritaço, assim, para conquistar o título mundial. Qual a sua opinião? Concordo plenamente com você, plenamente. E só como você citou o Arthur, só para informação, eu que trouxe o Arthur pro Palmeiras também, Olha só. aos 11 anos de idade. Eu o vi jogando pela Portuguesa, gostei muito e trouxe ele para cá. A Portuguesa, naquele período, vivia um momento difícil, estava praticamente terceirizada a base da Portuguesa. E eu trouxe o Arthur com 11 anos para o Palmeiras. Também é um motivo de orgulho, e creio que ele continuar se desenvolvendo dessa maneira, ele pode sim ser o lateral esquerdo na próxima geração. Eu acredito muito nisso. Que ele tem muito potencial, ele é muito forte, muito forte. Eu fico impressionado assim quando eu vejo os jogos do Palmeiras. Ele tem uma força física que não é normal para a idade dele, principalmente para a posição dele. Lateral normalmente sobe um pouquinho mais magrinho, né? Mas tecnicamente ele também é muito acima do nível. Tem um passe de calcanhar que ele deu pro Flaco Lopes no jogo passado.
Mano, que passe espetacular. Que o Flávio Lopes dá uma chaleira pra ele e ele devolve de calcanhar. Fiquei, que é isso, gente? Estamos transformando os meias e atacantes em laterais esquerdos, né? O caso do Alexandre, Olha, é o caso dele também. tendo a qualidade de um Interessante. meio-campista, é bom pra gente, né? É bom pra seleção brasileira, cara. Formar jogadores com qualidade técnica nunca é demais, ainda mais o Arthur, que é um jogador, além da tua qualidade técnica, igual a gente falou, ele tem uma força física muito grande, né, o Arthur? Sim, sim. E você imagina no próximo Mundial um ataque com, que pode ser isso, né? A gente fica imaginando e sonhando, um ataque com Estevão, Endrick e Rayan, Sim. né? Além dos outros citados, né? Mas nós estamos O falando de próprio, o três jogadores próprio, o- praticamente da mesma idade sim, que, né? Temos Luiz Henrique, temos o próprio Vinícius realmente. Júnior ainda vai ser jovem, ele vai ter 30 anos na próxima Copa. Exato, Então, exato. assim, a Tem. gente tá montando uma base muito forte para a próxima Copa. Eu acho que a gente vai chegar, assim, me desculpa França, me desculpa Espanha, mas na próxima Copa do Mundo eu acho que o Brasil chega muito forte. E, Paulo, voltando no assunto Alexandro, e o próprio Hendrick. O Hendrick eu acredito que tenha sido logo de cara, pela maneira que você descreveu o garoto, né? Logo de cara você vê um menino fazendo 5 É, anos de idade e achou que ele era gato. é, Mas exato. em que momento você percebeu que os dois atletas que hoje estão disputando a Copa do Mundo tinham nível para chegar na seleção brasileira? Essa percepção, ela é logo de cara, ela vai sendo construída ou depende do atleta? Não, eu acho que é caso a caso. O Endrick, obviamente, que por ser um atacante, um goleador e com uma mentalidade muito forte, e já começou naqueles primeiros momentos a mostrar essa capacidade toda dele. E tem uma coisa curiosa no Endrick, né? Porque o atleta, quando ele é muito mais forte na base, né, e jogando com meninos, né, praticamente com crianças ainda, é claro que ele leva uma certa vantagem. Mas o Endrick tinha coisas a mais. Ele era inteligente na movimentação, ele tinha muita capacidade de tomar boas decisões. Então ele não era aquele atleta que você diz, ó, ele é forte, mas ele é burro. Não, ele é forte e é inteligente, né? Ele não se precipita para entrar antes numa bola lançada. Ele faz gol com a direita, ele faz gol com a esquerda, ele faz gol de cabeça, ele faz gol de bicicleta. Então ele tinha qualidade inserida naquele contexto físico que era dele, que é uma coisa natural dele. Então ali o Endrick rapidamente a gente viu. O Alexandre é diferente, foi sendo construído ao longo de um período. Eu lembro de uma Copa São Paulo que o Alexandre jogou pelo Atlético Paranaense, e que ele vai muito bem, e que pessoas, observadores, scouts europeus que estavam aqui no Brasil começam a me procurar e dizer que tinham gostado muito. Então ali também já começou um indício de que o Alex realmente tinha um potencial enorme para ser o que era, para ser o que é, né? Então assim, alguns você vê imediatamente, óbvio que existe muitas vertentes aí que podem te tirar desse caminho. A gente sabe das armadilhas do futebol, né? O sucesso antes da hora, amigos, excesso de festas, se começam a beber, se começam a se perder nos prazeres da vida, né? Prazeres entre aspas, que não combinam com a vida de um atleta. Mas os dois sempre se mostraram muito determinados para chegar onde estão. Então, um é mais rápido, o outro um pouco mais no passo a passo, né? Mas realmente trabalharam e merecem estar onde estão. Você estava falando das características do Hendrick, algo que era muito pouco falado e agora foi um pouco mais, né? Porque ele foi o líder de assistências do Lyon. Em apenas 6 meses ele quase foi o líder de assistências do campeonato francês e foi o líder de assistências do campeonato do clube. O Hendrick é muito pifador e eu acho que poucas pessoas falam disso. Eu reparo isso desde a época da base do Palmeiras. Eu lembro que na Copa São Paulo de futebol júnior, quando ele sobe para o Palmeiras, ele deixa o Palmeiras com apenas uma assistência. Só que se você assistisse aos jogos do Palmeiras, era o tempo inteiro ele pifando o Mike, o tempo inteiro ele pifando o Flaco Lopes, o próprio Rony, Breno Lopes. Só que naquele momento o time do Palmeiras não estava num grande momento e acabava que por vezes os atacantes não faziam as chances que Hendrick criava. Mas toda vez que vinham conversar comigo sobre Hendrick, eu falava, olha, uma das grandes características dele é o passe e vocês vão ver isso ainda.
pouquíssimas pessoas falavam do passe do Endrick. Ah, ele chuta muito forte, ele é muito... Falava, gente, o Endrick não é só força, ele dribla muito bem. Aquele gol contra o Botafogo, tem um golaço que ele sai driblando todo mundo, mas aquele que ele dribla com o joelho, eu nunca tinha visto aquilo. É a primeira vez que eu vi aquele dribble. Mas o Endrick é um jogador, como você mesmo disse, ele é muito inteligente dentro de campo. Essa questão dele pifar, eu acho que ainda vai se aflorar ainda mais na questão popular. Acho que a galera ainda vai ter uma noção maior com o passar do tempo, que Endrick tem essa característica do passe, né? E ele sempre teve esse passe diferente, essa questão, porque o Endrick, ele é sim um jogador, vou falar aqui um pouco fominha, digamos assim, né? Ele quer sempre fazer o gol, ele é o famoso chuta-chuta, mas ele também tem essa questão do passe, né? Ele tem um excelente passe, o Endrick. Eu vou assumir minha meia culpa aqui. Eu dizia muito para ele, falar, Endrick, chega no profissional quem se destaca muito na base. Uma das suas maiores capacidades, seus maiores talentos é fazer gol. Então queira o gol o tempo todo. E ele tinha um desejo pelo gol que ele era tem assim. Fome até hoje. Eu lembro que tinha anos que a gente ficava marcando os gols dele, né? E eu dizia para ele, se você atingir esse número de gols aqui, eu vou te dar isso. A troca de iPhone quase sempre era o presente mais desejado, mas tinha o PlayStation, aquelas coisas todas, né, que eles gostam muito. Então, atingiu aqui 30 gols no ano, toma isso aqui. Atingiu 60 gols no ano, toma isso aqui. Então era uma coisa que a gente estimulava ele com isso. Mas eu sempre dizia a ele, mas se o companheiro tiver melhor servido, dê a bola para ele fazer o gol, porque é tão importante quanto. Talvez não agora, mas lá na Europa isso vai contar muito para você, e eu sei que você vai jogar na Europa. Então aprenda também, entenda que o companheiro melhor posicionado, a bola é para ele. Então ache passes também, que vai contar muito isso lá na frente. Então a gente ia inserindo coisas nesse trabalho com ele, que eu tenho certeza que hoje o ajuda muito. Mas eu concordo contigo que ele tem uma capacidade para o passe, para a penúltima bola ali, né? Aquela pifada para o companheiro, que é muito boa. Pré-assistência, né? Até porque ele começou a jogar um pouquinho mais distante do gol, né? Aqui, por um tempo, aqui no Palmeiras, e principalmente na base, ele jogava muito próximo ali, 5, 10 metros da área. Mas o Endrick é um cara que, se você deixar ele a 50 metros do gol, ele chega também lá dentro né? Com aquela potência, com aquela velocidade, é o cara que pode ficar a 40 metros do gol, porque ele... E assim, um outro, para inserir aqui também um contexto interessante do Endrick, eu lembro uma partida contra o São Paulo, de 25-25, no Sub-13, e era a primeira partida da final, o jogo em Cotia. Eu fiz questão de anotar, o Endrick deu 22 sprint em 50 minutos. Sprints de 40 metros. Isso absolutamente nenhum atleta, seja ele profissional ou base, consegue fazer. Então a oxigenação dele era algo surreal. Então ele dava um pique aqui de 40 metros, em 2 minutos ele estava pronto para o outro, em 2 minutos ele estava pronto para o outro. Então ele praticamente, a cada 2 minutos, ele deu um sprint de 40 metros. Esse dia eu fiquei tão impressionado que eu revi o jogo e fui anotando a quantidade de sprints que ele fez para depois eu tratar com ele. E aí uma coisa que a gente fazia também para recuperá-lo era colocá-lo nele num trabalho depois de recovery, né, no dia seguinte. Teve um jogo do Lyon que eu assisti, que a gente entra nesse debate do Endrick, que poderia ter muito mais assistências do que ele já tem, né? Tem um jogo do Lyon que ele cria 2 grandes chances assim para os companheiros em 30 segundos. Ele tem esse poder de participar do jogo o tempo inteiro, ele é muito efusivo. Eu brinco, eu falo que existem jogadores anarquistas, né? Que não existe sistema tático que te prenda a ele. O próprio Cherki do Manchester City é um deles, e eu acredito que o Endrick é um desses jogadores, entre aspas, anarquistas, assim, que não tem sistema tático que segure o Endrick. Você pode segurar ele na ponta, você pode fixar ele de centroavante, pode botar ele mais recuado ali para acompanhar o lateral, mas em algum momento ele vai achar o momentinho dele ali, e ele precisa, que é uma coisa que me impressiona muito nele, é que ele precisa de poucos segundos para brilhar. O Endrick, às vezes, ele pode estar num sistema que o prejudique, ele pode entrar no final da partida, como já aconteceu em diversos momentos no Real Madrid, na própria seleção brasileira, mas ele decide. Eu acho isso impressionante. Ele tem um... É igual você falou, você fez a sua meia-culpa, né? Vai fazer o gol. Parece que na frente dele ele só vê gol,
parece que acaba o resto do campo, que ele vê um gol gigantesco assim na frente dele, ou aquele cavalo, né, quando usa proteção aqui para enxergar a sua É. frente, parece que o Endrick só enxerga o gol. Eu acho impressionante. Ele é muito Tem um, objetivo. É tem impressionante, um- a tem tensão um no gol pelo olho. Real Madrid, né? Tem um gol pelo Real Madrid que ele dá uma arrancada lá de É o trás. primeiro. Talvez ele tivesse o passe ali como melhor opção, mas ele, acho que Sim. na cabeça dele, fala, cara, vou aqui fazer o que eu sempre soube fazer, e ele vai e faz o gol, né? E é muita personalidade, é muita atitude. Aí você vê o Muita, mas Vini muita. Júnior, Mbappé num lado, na sua estreia na Champions League, e você decide, vou chutar daqui mesmo. Tem que ter Eu teria personalidade. dado a bola pros caras. Eu joguei profissionalmente, eu teria dado a bola pros caras. Mas ele é o Não, Endrick, não é ele, e se ele ele não é erra, eu. ele ia escutar bastante, viu? Mas aí tá a É questão, muito, muito. como ele fez, aí que a gente É, separa também exatamente. agora falando sério, agora que é nestes momentos que a gente separa o jogador diferente do jogador comum, né? Foram Sem nesses dúvida. momentos que o Endrick se mostrou ser esse jogador diferente, né? Sem dúvida. E Paulo, você ainda mantém contato com o Alexandro, com o Endrick? Hoje esse contato está mais escasso. Como é que tá a relação de vocês? Então, como eles têm uma vida familiar e profissional mais distante do ambiente que eu vivo, eu falo pouco com eles. Com o Alexandre um pouco mais. A última vez que talvez eu tenha falado com o Alexandre foi. Eu estava na Itália negociando um atleta nosso, não me lembro agora se foi ano passado, ano retrasado, até tinha um jogo entre Juventus e Milan e eu liguei para ele até para pegar ingressos com ele ali. A gente assim, conversa de vez em quando. O Endrick um pouco menos, né? Teve um momento difícil, que é quando o Endrick nos troca por outra empresa, mas isso são águas passadas, né? Então, eu tive com o Endrick várias vezes depois, porque o Endrick iniciou jogando futebol comigo aqui em São Paulo, eu gosto muito de jogar futebol, e várias vezes depois eu me encontrava com ele, ele já ali no sub-20, ele vinha, dava um abraço e dizia, hoje eu não perco mais pra você no futebol não, hein? Eu falei, é lógico, eu tô ficando velho e você tá ficando mais forte, aí não tem como você perder mesmo. Então, assim, ficou esse carinho, essa boa relação, mas já tem um tempo que eu não tenho contato direto com eles. Eu acho que o meu contato com eles é realmente o meu sentimento, que é de desejo de sucesso total aos dois. Assim, eu tenho um prazer muito grande de tê-los ajudado no início das carreiras e tenho um carinho muito grande e desejo de sucesso total para os dois. Então, Paulo, já que você falou que hoje essa relação está um pouco mais distante, vou abrir aqui um espaço para você mandar uma mensagem tanto para o Alexandro quanto para o Endrick para desejar boa sorte, né, na Copa do Mundo que está para começar, né? Bom, vamos aqui. Hendrick e Alexandre, tenho, como eu disse aqui anteriormente, um orgulho enorme de ter feito parte dessa trajetória de vocês, de um momento extremamente importante da vida de vocês, que é o princípio, que é o início, com informações, com orientações, com presença. E eu tenho, de fato, no meu coração, o melhor desejo para vocês, que é que vocês tenham sucesso nesse Mundial, que vocês entreguem o melhor de vocês. Eu sei que vocês são profissionais extremamente competentes, dedicados, de alto nível, e que a seleção, num todo, consiga estar no nível de vocês e conseguirem somar todos para que o Brasil consiga conquistar esse Mundial. E desejo a vocês sucesso total. E Paulo, para a gente encerrar a entrevista, eu queria que você explicasse um pouco o que os casos de Endrick e Alexandro significam na sua carreira. E se você quiser, pode se abrir também, falar outros grandes atletas que você descobriu, que eu sei que tem mais. Então, sinta-se à É, vontade para encerrar a entrevista falando que esses dois atletas representam a você e fazendo aquele merchanzinho já, né? Tem que divulgar o trabalho. é, cara, é muito importante. Quando você tem um atleta que trabalha ou já trabalhou contigo, né, com quem te representa atletas, que é o meu caso aqui na parte empresarial, e para nossa empresa, isso é extremamente importante. Nos traz credibilidade de mercado, né, nos qualifica como um identificador de jogadores muito bons, porque a gente identificou esses jogadores ainda muito novos e trabalhamos com eles, inserimos coisas importantes para eles. Então, nos traz realmente uma notoriedade grande. O próprio Vitor Reis
eu trouxe para a empresa com 11 anos. Ele já era aqui do Palmeiras, eu trouxe para a empresa com 11 anos, trabalhou conosco por 5 anos também. Então são vários atletas importantes que trabalharam conosco e estão aí hoje fazendo sucesso, né? Nós temos, não sei se você sabe, nós temos hoje na nossa empresa o Otávio, que é o goleiro do Cruzeiro, que está fazendo um sucesso enorme, goleiro jovem, e Muito que promissor. inclusive creio que pode ser um goleiro para o próximo ciclo, com certeza no ciclo olímpico e provavelmente também no ciclo de mundial, né, de Copa do Mundo. Eu creio que é um atleta para a seleção brasileira. Então nós realmente identificamos atletas importantes, ainda muito jovens, trabalhamos com eles, alguns permanecem, outros não, isso faz parte do nosso trabalho, mas eu tenho orgulho e certeza do bom trabalho que a gente sempre fez e continua fazendo. E o trabalho não para, tá? Essa semana agora eu vi um menino parece loucura, mas eu vi os vídeos de um menino de 9 anos aqui que eu fiquei apaixonado pelo aquilo que eu vi, pela capacidade ali de drible, de tomada de decisão. Ele já iniciou um processo aqui de tentativa de trabalho com esse atleta, enfim, não para, né? O futebol brasileiro é impressionante. Eu digo que brota aqui no Brasil atletas de futebol como brota petróleo na Arábia, né? Então é isso. Aqui é impressionante. A cada mês estão surgindo novos atletas nas diferentes idades, nos diferentes contextos. Então, realmente, o nosso trabalho é identificar, trazer, né, orientar e fazer esse trabalho com os atletas. Paulão, muito obrigado pela entrevista, ficou excelente. Desejo toda a sorte do mundo no seu trabalho, as portas aqui estão sempre abertas. Sempre que você quiser trocar esse papo, trocar essa ideia, compartilhar momentos, experiências, sinta-se à vontade, o Metrópolis vai estar com essas portas abertas. E novamente, muito obrigado e até a próxima. Valeu? Eu que agradeço, obrigado. Foi um prazer sempre falar de futebol. Valeu, obrigadão.